Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo então, né? Deuteronômio capítulo 26 ao capítulo 28. E Deus diz a todo Israel que quando entrar na terra, era para pegar as primícias do seu fruto, né? Consagrar ao Senhor seu Deus, os primeiros frutos da terra consagrados a Ele. A nossa vida também deve ser assim. Devemos aprender a consagrar ao Senhor todas as primícias que Ele nos dá, né? O primogênito dos nossos filhos, né? A primícia do nosso salário, consagrar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, como oferta de aroma suave ao Senhor. Amparar o pobre, viúvo, necessitado, órfão, assim como Ele nos mandou fazer. E Deus começa a repetir as suas leis para aquele povo, para ficar bem gravado no coração deles, para que eles façam tudo conforme a lei que o Senhor, seu Deus, mandou. Lembrando que hoje nós temos uma lei escrita, não em tábua de pedra, mas nas tábuas do nosso coração, como está em Jeremias 31, 33 e 34. Quando trouxer a primícia do fruto, é falar que o Senhor nos tirou com mão poderosa do Egito e nos trouxe para essa terra que mana leite e mel. Fazer isso sempre, para que a cabeça nunca esqueça o que o Senhor fez. E nós devemos nos lembrar também de onde o Senhor nos tirou. Nos tirou dos vícios, nos tirou da orgia, nos tirou da bebedice, nos tirou dos prazeres, da fofoca, da contenda desse mundo tenebroso que jaz no maligno. Agora ele ordena que dê os dízimos aos levitas, né? Que leve as primícias dos dízimos aos levitas, porque ele abençoaria todo o fruto do trabalho da mão daquele povo. Ele fala, trata de cumprir todas essas leis, esses estatutos, mandamentos e ordenanças, porque o Senhor, seu Deus, hoje faz declarar, será o seu Deus e andará pelos seus caminhos. O Senhor faz saber que será o seu povo próprio, se guardares todos os seus mandamentos, povo escolhido, povo próprio dele, propriedade peculiar do Senhor. Interessante que em 1 Coríntios 6,19 diz que nosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus que habita em nós e que não somos de nós mesmos, porque somos propriedade do Espírito Santo de Deus. Deus é o dono do nosso corpo. A nossa mente deve estar vinculada, ligada nas coisas lá do alto. O Senhor te comprou pelo seu precioso sangue, te tirou da escravidão do diabo e agora também está te levando em direção à terra que mana leite e mel. E essas palavras estão no nosso coração. Não podemos nunca perder a nossa fé. Não podemos abrir mão. O apóstolo Paulo, antes da sua partida, ele falou, completei a carreira, guardei a fé. E hoje você tem que ter essa fé, a certeza que você está salvo pela graça de Deus. E que o Senhor Jesus vai na nossa frente, também vencendo os nossos inimigos e nos dando a vitória. E vai nos colocar na terra que emana leite e mel, no paraíso celestial. Fala agora quando passar o Jordão, pegar 2 pedras grandes e passar cal nelas. Fazer ao Senhor no Monte Ebal um altar de pedras, sem o qual tem usado instrumentos de ferro, onde deveriam oferecer holocausto. Lembrando que a palavra holocausto, esse sacrifício, é para cobrir todos os tipos de pecados. Então, assim que entrasse na terra, fazer uma pedra branca de cal e montar um altar para oferecer holocausto, sacrifício pelos pecados do povo. Escreverá nessa pedra a lei, para que possa cumprir os mandamentos que o Senhor teu Deus te dá. Quando entrares na terra, ir por Monte Gerizim, e ele escolhe as tribos para que pudessem abençoar o povo quando eles entrassem na terra. 6 tribos vão abençoar e 6 tribos vão amaldiçoar no Monte Ebal. É interessante a posição desses montes, Monte Ebal e Monte Gerizim, logo na entrada da terra prometida. Agora é proclamada as maldições, e a primeira delas é: maldito aquele que fizer imagem de escultura, se prostrar, adorar e trocar Deus por aquilo que não é nada. E hoje eu fico pensando como que os evangélicos, em geral,
trocam o Senhor por nada. Trocam o Senhor pelo mundo, trocam o Senhor pela luxúria, trocam o Senhor pelo carnaval, trocam o Senhor pelo Deus do dinheiro, que é Mamon. E nós devemos abrir mão de tudo por causa do Senhor. Em Mateus capítulo 10, verso 37, ele fala: aquele que não largar pai, mãe, irmão, tudo por amor de mim, não é digno de mim. Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Quem quiser achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Qual é o preço que você pode pagar pela sua alma? E vai falando muitas maldições no monte Ebal, para que o povo tema o Senhor e não cometa todas essas maldições que você pode ler aí. E na nossa vida nós cometemos esses pecados. Muitos de nós pecamos por ignorância, outros pecaram, nós pecamos e outros, conscientes do que estávamos falando, entramos debaixo de maldição. Mas há 2000 anos atrás foi pendurado o Filho de Deus num madeiro, em um monte em Israel. Jesus foi crucificado, muitos dizem ao pé do monte, e ali ele se fez maldição por nós. Todas essas maldições que você vai ler foram quebradas no madeiro, quebradas no dia que você falou: Jesus, eu te recebo como o meu suficiente e único Salvador. Hoje é um dia que você pode ajoelhar. Se você acha que está debaixo de alguma maldição, lança sobre ele. Leia Gálatas 3, 13 e 14. Diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele maldição no nosso lugar, como está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Confesse ele hoje como seu único Senhor e Salvador, e todas as maldições na sua vida serão quebradas e lançadas sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor. E agora sobre o monte Gerizim, vem as bênçãos. Se ouvir a voz do Senhor seu Deus, se obedecer, a Bíblia é cheia de si. Virão essas bênçãos e te alcançarão. Olha só, a bênção é uma questão de opção, de obediência. A bênção de Deus, ela é decorrente da obediência. E hoje Deus nos chama à obediência, não somente a sermos ouvintes da sua palavra, mas sermos praticantes da mesma. Leia Tiago, capítulo 1, verso 22. Leia aí as bênçãos que virão por questão da obediência, e Deus ainda fala que vai constituir para ele um povo santo, separado, para que ele pudesse manifestar a glória dele no meio desse povo, caminhar com esse povo e amparar, cuidar e sustentar esse povo. Que todos os povos da terra iam ver que esse povo é chamado povo do Senhor, povo santo do Senhor. Todas essas bênçãos viriam sobre eles, mas também agora, diz de novo, várias maldições. Muito mais maldições do que bênção quando você desobedece, quando você volta para trás. Jesus falou: aquele que pega no arado e olha para trás não é digno. Um crente desviado, ele fica 7 vezes pior. Por isso nós temos que ser fiéis ao Senhor, prevalecer no caminho estreito. Caiu, levanta, pecou, peça perdão. Não troque Jesus por nada. Siga ele até o último dia da sua vida e você receberá a sua recompensa. A recompensa da eternidade, a recompensa da vida eterna, a recompensa de reinar com ele. Quando nós lemos essas maldições, nós lembramos do Holocausto, do que Hitler fez com aquele povo. O povo judeu na Alemanha estava muito cheio de si, abandonou o caminho do Senhor, estavam ali cuidando dos seus negócios, somente de ganhar dinheiro, não estavam preocupados mais em voltar para a terra de Israel, em cumprir aquilo que o Senhor determinou na sua palavra. E veio toda aquela consequência. É interessante que há um rabino na internet que ele explica na gemátria, ou seja, mostra dentro desse texto de Deuteronômio a palavra holocausto. Ou seja, Deus já sabia tudo isso que ia acontecer com eles. É bem interessante esse vídeo. Eu creio que está no meu canal, né? Qualquer coisa você me fala que eu te envio o link dele, né? O rabino explicando para o judeu, um judeu que diz que se Deus é tão bom,
porque ele permitiu o holocausto. Leia aí e você vai ver que está tudo escrito, tudo aquilo que iria acontecer com eles, caso eles abandonassem o Senhor e seguissem a outros deuses. E os judeus ficaram milionários, mandavam na Alemanha, eram donos ricos, poderosos, banqueiros, donos dos comércios, e abandonaram o Senhor, já não amparavam mais o pobre, viúvo, necessitado, já não tinham mais aquele zelo com a palavra de Deus, e veio sobre eles tudo isso que você está lendo aí. Leia e medite, veja, tudo que está escrito aí aconteceu com eles. Só que Deus é um Deus de misericórdia, um Deus bondoso, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e Deus, através dessa tragédia, morreram 6 milhões de judeus. Só de criança, 2 milhões. Eu visitei o Museu do Holocausto em Jerusalém. Já fui lá 2 vezes. E eu vi coisas que toda vez que eu vou lá, dá arrepio de pensar que o ser humano teve a capacidade de fazer aquilo com outro ser humano. Você entra no museu onde tem 2 milhões de luzinhas. O museu é um lugar escuro que só mostra essas luzinhas no teto. É o museu das crianças. Lembrando que cada luzinha daquela ali, que está ali dentro, representa uma criança que foi terrivelmente massacrada pelo simples fato de ser judeu. Então, quando a gente vê, né, a gente tem que saber. Lá em Hebreus capítulo 10, está escrito: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Leia Hebreus 10, de 24 em diante. Né? Blasfemar contra o Espírito Santo, brincar com as coisas de Deus. E hoje nós temos pastores que contam piadas com o nome de Jesus, não tem um mínimo de temor de Jesus. Quando uma pessoa é do mundo, tem uma esperança de chance, porque se ele se converter, Deus perdoa o pecado. Jesus falou: todo pecado de blasfêmia que proferir contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não tem perdão. Só tem jeito de blasfemar contra o Espírito Santo quem tem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo tem demônio, já é uma blasfêmia em pessoa. Esse tem a oportunidade de converter, de arrepender dos pecados. Agora, um que já arrependeu, converteu, e brinca com as coisas de Deus, com o nome de Jesus, brinca com a sua vida, que tira outros do caminho por causa dos escândalos, esse vai acertar as contas. E a Bíblia diz aí, leia Hebreus 10, 24 em diante, e você verá que está escrito: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Relembrando, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Seja fiel até o fim, e você receberá a sua coroa de glória. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, te dê um sábado abençoado, em nome de Jesus.